Shalom. Queria começar esse programa explicando para você a palavra Shalom, que é mais do que paz. Shalom significa paz, saúde, prosperidade e proteção de Deus na sua vida. Portanto, tenha hoje o Shalom de Deus para você. Nós queremos trazer hoje uma palavra especial de explicação sobre a expansão do Evangelho do Senhor Jesus no mundo e na história. Nós vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Nós queremos falar para você que o Senhor Jesus deu uma ordem aos seus discípulos e à sua igreja constituída para expandir as boas novas do Evangelho para todas as pessoas em toda parte. E foi esse período de expansão que a igreja mais cresceu. Jesus pediu para que os discípulos ficassem em Jerusalém e recebessem do alto a renovação do poder do Espírito Santo, a capacitação para pregar o Evangelho com ousadia em todo o mundo. E eles receberam este poder. E nesse período da história da igreja, no início, a igreja cresceu, se expandiu, alcançou todo o mundo da sua época. A Ásia Menor, toda ela foi conquistada. Mas para isso, houve um fator muito importante para que a igreja saísse de Jerusalém. Houve a perseguição. No período em que o Império Romano dominava o mundo, então começou a perseguição aos cristãos. E todos aqueles que se diziam ser cristãos tinham a Jesus como Senhor, Senhor e Salvador. E eles queriam que os cristãos tivessem apenas César como Senhor. E isso gerou uma perseguição muito grande aos cristãos. Mas Deus estava no controle de todas as coisas. Que por causa da perseguição, os cristãos saíram de Jerusalém e se espalharam pelo mundo. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu quero mencionar uma igreja de forma muito especial, que é a igreja de Antioquia, que foi a primeira igreja a enviar missionários para o mundo. A igreja de Antioquia, orando, jejuando, separaram Paulo e Barnabé. Não que os outros apóstolos não foram enviados, porque a própria terminologia do nome apóstolo significa enviados, para que eles pudessem entender que o chamado deles, a partir da ascensão de Jesus, era ir para levar o Evangelho. Mas Paulo e Barnabé foram os apóstolos dos gentios, os primeiros apóstolos, os primeiros missionários, os primeiros enviados para fora de Jerusalém, para fora da Judéia. Então isso teve um marco na expansão do Evangelho. O apóstolo Paulo fez várias viagens missionárias, implantou várias igrejas nas cidades da Ásia Menor. O apóstolo Paulo foi um expoente de missões e nós temos ele como exemplo. E alcançou então a Judéia, e alcançou também Samaria, e alcançou os confins da terra. Estamos abordando no nosso programa de hoje o tema missões. Aconteceu nesse nosso final de semana último a nossa conferência missionária, e esteve conosco o apóstolo Antônio Melo. Nós vamos estar agora entrevistando, falando sobre o trabalho missionário na Europa e no mundo. Apóstolo Antônio Melo, seja bem-vindo à nossa cidade e à nossa igreja. Muito bom dia, para mim é uma honra, é um prazer aqui poder estar
A alegria é minha e a honra é minha. Nós queremos, nesse momento, tratar do assunto sobre a visão celular. Inclusive foi o nosso tema domingo passado. Explicamos sobre a visão celular como uma estratégia de conquista e de expansão missionária. E nós vamos falar sobre a expansão da visão no mundo. E nós temos alguns relatórios que eu queria passar sobre os países e os continentes que a visão já alcançou. Nós temos na América, nos Estados Unidos, 40 igrejas. Em Cuba, uma igreja. Venezuela, 30 igrejas. Colômbia, 3 igrejas. Suriname, uma igreja. Chile, 20 igrejas. Bolívia, 40 pastores. Equador, 2 igrejas. Nós temos na Argentina 5 igrejas. Temos também na África do Sul uma igreja, no continente africano. Na Ásia nós temos o Japão com 10 pastores. Na Coreia do Sul uma igreja. E na Nova Zelândia uma igreja. E no continente europeu nós temos uma igreja na Bélgica, 2 na Itália, 2 na França, uma em Portugal e uma na Espanha. E o senhor, que é de Portugal, né, português, e que nós temos uma ligação muito grande, né? São Luís tem muitas características de Portugal. Como é que está a expansão do Evangelho, o trabalho missionário em Portugal e na Europa, apóstolo Antônio Melo? Olha, na verdade, nós na Europa estamos fazendo um trabalho que começou como um trabalho pioneiro e neste momento que nós queremos que o povo está de volta para Jerusalém. Isto é muito importante dizer, porque quando começou a expansão a sair de Jerusalém, aquela ordem, ir por todo o mundo, até aos confins da terra, quando saiu essa onda missionária que saiu de Jerusalém, na verdade a Europa foi dos primeiros continentes a ser impactados. E aí foram missionários por toda a parte. Eu não posso deixar de referir que foi neste ide que até o Evangelho chegou ao Brasil, através do apóstolo que é chamado o Apóstolo da Madeira, que na verdade era um cidadão do país de Gales, começou uma obra missionária muito grande na Ilha da Madeira, que é um território português, e ele depois expulso por causa do avivamento que ali aconteceu naquela Ilha da Madeira, território de Portugal, ele foi expulso e aí veio com 2 famílias e começou um trabalho missionário aqui na Bahia. E o Evangelho começou aqui no Brasil através deste ide, através de missões, e logicamente se expandiu de uma forma que, como todos nós conhecemos hoje, a Igreja Brasileira é uma das igrejas mais fortes no mundo, e está falado até e profetizado. Nesses últimos tempos nós temos ouvido muitos profetas falarem que o Brasil vai ser o primeiro país evangélico do mundo, e nós queremos isso de todo o nosso coração. Mas não nos podemos esquecer que isto se deve ao ide, às missões, porque às vezes nós lembramos só da nossa Jerusalém e esquecemos que Deus tem outros planos. E assim foi com a Europa. Na verdade, a Europa foi e participou muito nesse ide. Neste momento, a Europa está precisando de missionários. Neste momento, a Europa é dos continentes menos evangelizados do mundo. Hoje, as juntas missionárias estão mais preocupadas com a Europa, com o trabalho evangelístico na Europa, do que outra parte qualquer. Há uns anos atrás, a preocupação das juntas missionárias, que enviavam missionários, era a janela 1040, a chamada janela 1040, que englobava muito do tribos não alcançados, muitos países de África, os muçulmanos. Mas agora a preocupação é a Europa, porque a Europa já vive um pós-modernismo que está a deixar, inclusive, de ser cristão. Então nós precisamos unir as nossas forças e pensar agora em semear de novo na Europa, porque, na verdade, a Europa precisa de missionários. Ok, você vai poder assistir um pouco do que aconteceu na conferência missionária. O apóstolo Antônio Melo ministrou nesses 2 últimos dias, nos abençoou a nossa cidade. Então você vai acompanhar um pouco do que
Segure a sua semente, não salta ela. Queremos por cada nação, Senhor. Oramos, ó Deus, pela vida do apóstolo René. Ó Deus, que tem, ó Deus, viajar neste mundo inteiro. Ó Deus, indo de norte a sul, de leste a oeste, pisando, ó Deus, em cada continente, para proclamar a tua palavra. Deus, e usa essa estratégia. Traz, ó Deus, avivamento sobre o mundo. Traz, ó Deus, uma nova onda de avivamento para a Europa. Visita, Senhor, novamente a Europa com o teu poder. Visita, Senhor, novamente, Senhor, a Europa com o teu poder, com o teu Espírito Santo e com a tua unção, Senhor. Ó Deus, que toda resistência naquele continente não resista, Senhor, o poder da tua palavra. E que os europeus, ó Deus, o apóstolo Antônio Melo, para você subir a Jerusalém, todos os anos nós subimos a Jerusalém. Se você quiser ir conosco, nos procure. Você pode ligar para o telefone 3238-7101, pegar o nosso contato, deixar a sua informação e você pode ir a Jerusalém conosco. Que Deus te abençoe, o Shalom, paz, saúde, prosperidade e proteção de Deus para a tua vida. Até o próximo programa.